Bom dia, nono ano. Turma, nossa explicação hoje é referente ao nosso capítulo 9 da apostila, né? Vamos falar da questão das relações ecológicas entre os seres vivos e o meio ambiente, né? Essa relação, gente, essas relações ecológicas, elas se dividem em duas, né? Em relações harmônicas e desarmônicas. Onde as harmônicas ocorrem quando as duas espécies são beneficiadas, né? Quando acontece alguma relação entre um animal e outro, ou que as duas são beneficiadas, ou pelo menos que uma é beneficiada, mas que não causa prejuízo à outra. O importante é ninguém ser prejudicado aí. Já na desarmônica, a gente vai causar o prejuízo, né? Uma pode sair beneficiada, né? Mas a outra vai ter prejuízo. Ou então as duas podem sair prejudicadas. Temos também, gente, a questão, nessa relação também ela se divide em dois aspectos, né? Em relações intraespecíficas, que vai ser seres da mesma espécie, né? E esses seres da mesma espécie vão ser caracterizados, né, pelas relações harmônicas, né, que é as positivas, que vão ter colônia de sociedade, e as desarmônicas, que vai ser as negativas, né, que vamos ter como exemplo competição. Tem as relações interespecíficas, que vai ser de seres de espécies diferentes, que podem ser, né, harmônicas ou desarmônicas, né? Os exemplos das harmônicas vamos ter o comensalismo, a protocooperação, o equilinismo, o mutualismo. Já nas desarmônicas vamos ter o amensalismo, a competição, o parasitismo e o predatismo, né? A gente vai ver cada uma dessas detalhadas, né? A primeira que a gente tem aqui, gente, é a questão da sociedade, né? O indivíduo da mesma espécie mantendo-se anatomicamente separados e que cooperam entre si por meio da divisão de trabalho, né? Geralmente a morfologia corporal está relacionada à atividade que exercem, né? Os exemplos que a gente tem é a abelha, o cupim e as formigas. Então, é o quê? Uma relação positiva, né, gente? Que vai ser de animais da mesma espécie, né? Onde cada um tem uma função. Tipo, quando a gente fala da colmeia, né? Na colmeia, gente, há apenas uma abelha, né? Que a gente conhece como abelha rainha, que é a única fêmea fértil, que a função dela é o quê? Reprodução. Já tem as operárias também, que são fêmeas, mas que não têm esse papel de reprodutoras, né? Elas simplesmente trabalham, né, umas ajudando a outra. E tem os zangões, né, que são os machos da colmeia, né, que a função deles é fertilizar a fêmea. Então, a sociedade, né, uma relação positiva, uma relação harmônica de espécie, né, da mesma espécie. Exemplos, né, de sociedade, são as imagens para vocês observarem. Já as colônias, gente, vai ser exatamente o que? As colônias são associações de indivíduos da mesma espécie, olha, que formam uma unidade estrutural e funcional, diferente dos organismos individuais, né? Diferente lá da sociedade, né? Que cada um tinha sua função. Nesse tipo de interação, todos os indivíduos levam vantagem. E eles são dependentes um do outro. Então, a relação, né, de ser da mesma espécie, né? E uma relação o quê? Harmônica. A única diferença é que lá na sociedade eles trabalham, né? Cada um individual, né? Pode ter uma função. Na colônia eles têm que trabalhar unidos, né? Exemplo de colônia, ó. Já o comensalismo, gente, vai ser exatamente o que, né? No comensalismo, vamos ter, ó, é uma relação ecológica entre seres vivos de espécie diferente, onde uma espécie beneficia no aspecto alimentar sem prejudicar a outra. No comensalismo, a gente normalmente está associado à alimentação. É um ser vivo, ele tenta pegar resto de comida de outro ser vivo sem prejudicar ele, né? No caso aqui, ó, o urubu como o resto de um animal caçado e já comido por leões, né? Quer dizer, o leão foi que caçou o animal, o urubu simplesmente foi lá e pegou o resto de comida, né? Já a rêmora, ó, a rêmora fica presa no tubarão, né? O tubarão se alimenta. Aí ele come, aí vez aquele resto de comida fica preso no tubarão, a rêmorazinha vai lá, se gruda no tubarão simplesmente só para pegar aquele resto de comida. Então não tá causando nenhum prejuízo ao animal. Então a relação o quê? Uma relação harmônica, né? Já a outra, né? Os exemplos aqui, ó, da rêmora que eu falei, ó, se prende, ó. O urubu ali já caçando uma coisa que já foi morta por outro animal, né? Já a outra, gente, é o inquilinismo, né? É uma relação ecológica harmônica entre seres vivos de espécie diferente, onde uma espécie beneficia no aspecto de suporte e proteção.
sendo que a outra espécie não sai prejudicada. Os seres vivos que se beneficiam são chamados de equilíbrio. Então, essa relação aqui é uma relação aqui de espécie diferente, uma relação harmônica, né? Aí, o exemplo, ó, plantas conhecidas como trepadeiras se envolvem e sobem pelo tronco e galhos de árvore para obter proteção e luminosidade. Então, o que acontece aqui? A planta simplesmente ela sobe na outra só para poder ficar mais perto, né, dos raios solares. Então, não vai causar nenhum, né, prejuízo. Porém, as árvores não são prejudicadas, ó, nessa relação. Né, os exemplos, né, orquídea, bronelli e árvores e anêmone e peixe-palhaço. Então, a relação de espécie diferente é uma relação positiva. Que é a imagem, né, de inquilinismo. Vamos agora para o mutualismo, né, gente? O que acontece aí no mutualismo, né? No mutualismo é uma relação harmônica, né? Uma relação harmônica entre seres vivos de espécie diferente, né, gente? Onde ambos, né, são beneficiados na relação, mas com isso as espécies necessitam uma da outra para sobreviver. Ou seja, estabelece uma relação de dependência. No mutualismo, gente, é uma relação assim, um animal ajuda o outro, né? Uma relação positiva. Só que um depende do outro mesmo para sua sobrevivência. Se faltar um, o outro vai morrer. Tipo, bem aqui, ó, o exemplo, ó, o cupim e o protozoário, né? O cupim e o protozoário que vivem em seu sistema digestório. O cupim, ó, eu tenho um cupim e tenho um protozoário. O protozoário vive dentro do cupim. Aí o cupim necessita desse protozoário para fazer a digestão da celulose. Por outro lado, esse protozoário necessita da celulose consumida pelo cupim para obter seu alimento. Então, o protozoário mora lá dentro do cupim. O que acontece? Quando o cupim vai lá ingerir, né, a madeira, ele não consegue ingerir a madeira. Ele só consegue ingerir a madeira porque esse protozoário está lá dentro. É quem faz a digestão. Aí, na mesma hora que o protozoário faz a digestão, né, daquela madeira para o cupim, ele também se alimenta. Então, é uma relação o quê? Mutualística, né, que a gente chama uma relação obrigatória. Se o cupim não estiver lá, o protozoário não estiver lá dentro do cupim, o cupim não vai conseguir se alimentar. Outra aqui, ó, a relação entre as algas e fungos formando os líquens, né? Os fungos fornecem às algas proteção, né, e minerais e nitrogênio, né? Os fungos dão isso para as algas. Por outro lado, recebe das algas matéria orgânica e para se alimentar. Então, é como se fosse um, né, servindo de nutriente para o outro, né? É obrigatório. Se não tiver o outro, vai acontecer a morte, né? As imagens, né, do mutualismo. Aí temos agora, gente, o predatismo, né? Predatismo, gente, é a relação de caráter alimentar, desarmônica, já está dizendo, negativa, onde uma espécie beneficia de detrimentos da outra. Um indivíduo mata a outra para se alimentar. É a questão da predação, né? É eles lutando ali, pela vez, por uma comida, né? Pode ser, né, lutando por uma fêmea, né? Aqui o que tem que acontecer é um sair perdendo. Né? Pode até ser que ocorra uma luta onde os dois morram, né? Mas no momento que eu falei, quando um sai perdendo, já é relação negativa, relação desarmônica, né? Os exemplos aqui, ó, a relação entre o leão e a zebra, né? O leão caça na zebra, né? O leão caça e mata e se alimenta da carne da zebra, né? A relação entre o gato selvagem e o roedor, né? O gato vai lá e mata o roedor. Serpente e rato, pássaro e semente, né? A relação, normalmente, gente, acontece mais quando um ser vivo mata o outro para se alimentar mesmo, predadismo. Exemplos, né, de predadismo, a gente vê animais, ó. Aí vamos ter, tem muita imagem de predadismo. Protocooperação. O nome já tá dizendo, gente, né? Protocooperação é quando um ser ajuda o outro, ó. Relação ecológica harmônica, né, positiva, entre seres vivos de espécies diferentes, né, são diferentes, que cooperam entre si, mas não são dependentes um do outro para sobreviver, né, ao contrário lá do mutualismo. O mutualismo, gente, ele é bem parecido com a protocooperação, aí você pode confundir qual é que vai ser a diferença, né, porque todos os dois ajudam, né, só que a gente vê que no mutualismo é a questão da obrigatoriedade, né? Já na protocooperação não tem, né? Essa obrigação.
Exemplo, né? Relação entre abelhas e algumas espécies de vegetais. Né? O que é que acontece aí, ó? As abelhas se alimentam do néctar dessas plantas, né? A abelha vai lá, pousa lá na plantinha e vai se alimentar, né? E só que aquele alimento que ela tira da plantinha não vai prejudicar a plantinha. Aí, o que é que vai acontecer aí? Na hora que a abelha sai lá da plantinha, né? Que ela vai voar, pode ser que fique, né? Pregado o pólenzinho lá na abelha. E no momento que a abelha fica voando, ela fica soltando aquele pólen, né? Que vai beneficiar o quê, né? A produção de outras plantas. Então, isso é uma ajuda, né? Aí, algumas espécies de pássaros que comem carrapato de boi e cavalos, anêmora no mar e paguro, né? Caranguejo, né? Essa daqui, gente, é aqui na imagem, né? Tá aí, ó, o jacaré aí, ó. Aí o pássarozinho, o jacaré de boca aberta, né? Aí, o que é que tá fazendo aí, ó? O jacaré pode ter se alimentado de outro animal, onde ele ficou cheio de resto de comida, né? Dentro da boca, onde ele não consegue tirar, e o pássarozinho simplesmente vai lá quando a boca tá aberta e vai tirar, né? Ou alguns animais que tem carrapato, né? Que causa aquela coceira, que também não consegue tirar, o pássarozinho vai lá e aproveita e se alimenta daquele carrapato que tá lá. Então, a relação de... né? Uma relação harmônica, né? Parasitismo, gente. Já no parasitismo, gente, a relação, né? Ecológica desarmônica entre seres vivos de espécies diferentes, onde uma se beneficia enquanto a outra sai prejudicada, né? A espécie que se beneficia é chamada de parasita, enquanto a outra é o hospedeiro, né? O parasita retira do corpo do hospedeiro nutrientes para garantir sua sobrevivência, né? Exemplo, né? Tem uma relação, essa aqui é bem simples, né? O carrapato e uma capivara, né? A lombriga no ser humano e o piolho no ser humano, né? Parasita é aquele animal que depende do outro para sobreviver, né? É o exemplo de parasitas, ó. Aí temos a competição, gente, que, né, o nome já tá falando, né? Bem simples, né? A questão de competir, né? A competição, gente, é disputa por recurso, né? É exatamente quando o animal tá disputando o quê? Um território, né? Pode disputar uma presa, né? A competição, gente, ocorre entre organismos de espécies diferentes, viu? Quando, né? Os tais indivíduos, né, compartilham o mesmo habitat, né, e certas semelhanças em seus nichos, né, isso pode resultar em quê? Em uma disputa pelo mesmo recurso, né, do meio, né, como território, que falou aí, né, ou alimento, né, as imagens que a gente tem aí de competição, animais competindo por alguma coisa, e pode ser competindo também pela uma fêmea, né, competição, né? Sim, gente, no livro de vocês, no caso aí, nesse slide, só faltou um, que foi essa questão bem aqui da herbivoria. Eu vou até colocar aqui a imagem para o livro, viu? Que é essa bem aqui, ó, gente, herbivoria, ó. Que é exatamente, a gente tem a imagenzinha de uma vaca, né, comendo aí. Herbivoria é exatamente o que, gente, né? É um tipo de relação, viu? Interespecífica, na qual o animal, né, que a gente denomina o herbívoro, que no caso é a vaca, alimenta-se de uma ou mais espécies de vegetais, né? Ele está se alimentando aí, né? Nessa relação, gente, ela é uma relação desarmônica, exatamente porque, né, os herbívoros, que no caso são as vacas, são beneficiados, né? E as pobres das plantas, né, são as prejudicadas, né? Quando elas são consumidas, viu? Então, gente, era isso, viu? Nosso capítulo 9. E eu quero que quando vocês... depois de vocês assistirem o vídeo, vocês coloquem lá algum comentário para mim ter um controle aqui de quem realmente está assistindo, tá bom? Então era isso mesmo, gente, e bom dia.